Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Silvana, Carlos, Luiz, Rogério, vamos ver quem mais que já está presente. Keila, Cláudia, Ariel, Sônia, sejam muito bem-vindos. A gente vai gravar esse treinamento, tá? E este está sendo o primeiro treinamento que a gente está fazendo do plano. Eu não vou conseguir, gente, passar exatamente detalhes, porque alguns ajustes estão sendo feitos ainda, tá? Mas eu vou procurar dar um entendimento geral do plano. Bom, deixa eu passar aqui a próxima tela. Eu também não me apresentei, né? Meu nome é Simone Butti, para quem não me conhece, tá? Então, e como hoje está sendo um treinamento para a nossa equipe, hoje eu vou falar especificamente do plano. Mas antes de eu começar a falar detalhes do plano, a gente tem que saber como que é o início da empresa, tá? Então, aproveitando que estamos na sexta-feira, a última sexta-feira antes de iniciar os cadastros, na próxima terça-feira, dia 19, a gente vai iniciar os cadastros. E eu quero deixar bem claro, quando a gente fala, muitos líderes falam em pré-cadastro. E a gente pensa, como assim pré-cadastro? Eu vou fazer um cadastro, depois vai ter outro? Não. É, na verdade, somente no Brasil que a Pharmacy fez diferente. Ela está em mais de 30 países e todos os outros países, quando iniciou, já iniciou as compras. Então, ela considerava como cadastro. E o nosso é pré-cadastro exatamente porque não vai iniciar as compras, mas ele é um cadastro oficial, tá? Então, a partir da hora que a gente fizer o cadastro, a gente já pode desenvolver o negócio. Claro que pontuar, ganhar bônus, será somente quando der o start e a previsão é início de novembro, tá? Bom, falando isso, agora a gente tem que saber como que eu vou fazer parte da empresa. Este kit de boas-vindas, que custa R$ 130, por que que eu coloquei o valor ali? Porque esse valor já foi informado pelo diretor, né? Então, eu acredito que ele está fechado, mas se tiver alguma alteração, porque nós não tivemos ainda o plano oficial, né, da empresa. Ele está tendo alguns ajustes, tá? Mas a princípio ele vai ficar dentro deste valor. O que que seria isso? Por que que eu botei kit de boas-vindas, gente? Porque, na verdade, é como se fosse um passaporte para fazer parte da Pharmacy, tá? O que que vai vir com esse valor? Ele vai vir catálogo, vai vir um manual de negócio e vai vir amostras. Quais amostras? Não sabemos. Isso está sendo definido, tá? Outra questão, se alguém tiver alguma dúvida, vai vir produto? Tem algum país, se eu não me engano, o México, ele vem um batom junto, tá? E eu acho que Portugal não vem. Então a gente não tem como saber, porque não está oficialmente ainda o nosso kit fechado, tá? Então a gente sabe que vão vir amostras, vai vir catálogo, vai vir um manual de negócio, tá? E uma caixinha, pelo que a gente sabe é o que que vai vir, tá? Então a gente vai saber que é o nosso passaporte. E depois que eu fizer essa compra, eu já adiciono 75 pontos. Por quê? Esse kit de boas-vindas, tá? Eu falo que é um material de apoio, vamos falar assim, tá? Ele não pontua e a gente não recebe nada por ele, tá? Ele é simplesmente um passaporte para fazer parte da Pharmacy. Depois a gente tem duas opções. Nos outros países que a Pharmacy já está, ela dá opções de kits fechados com mais desconto. Porque a gente tem 30% já de desconto em perfumes, cosméticos, a linha Nutri Plus, que é nutracêuticos, e 50% de desconto na linha Dr. Tuna, né? Que daí a gente tem é, óleos essenciais também, uma linha de pele, também tem uma linha de cabelo, tá? Então, ela sempre faz isso. No primeiro pedido, ela dá uma opção de kits fechados com mais desconto. É isso que vai acontecer aqui? Não sabemos.
tá? Eu apenas estou falando o que está acontecendo nos outros países, tá? Mas a gente vai ter provavelmente essa opção, ou a gente pode montar um pedido de livre escolha. Uma outra coisa que eu queria falar muito importante. O Brasil está sendo diferente. A gente está tendo também o privilégio de já ter o nosso cadastro. Se eu não me engano, foi, acho que em Portugal, no México, foi em Portugal que eu sei que no mínimo ela ficou 3 meses ou 5 meses. Agora eu não me lembro se foi 5 meses trabalhando sem ter o cadastro, tá? Então a gente mal começou a divulgar e a gente já vai ter o nosso cadastro. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho, tá? É claro que para compras vai ser provavelmente início de novembro. Mas uma coisa importante que a gente precisa saber, tá? Nós estamos falando aqui com empreendedores. E no primeiro momento nós teremos a linha Nutri Plus completa, não sei, foi informado que vai ser a linha Nutri Plus, nutracêuticos, tá? Não sei se já vai vir o café com chicória, nós temos shakes, a gente tem o colágeno, a gente tem a nossa vitamina D, tá? Não sei exatamente o que que vai vir. Mas foi informado que no primeiro momento, ou seja, no mês de novembro, a gente vai poder fazer a nossa primeira compra com os nutracêuticos, tá? No segundo momento, que é no mês de dezembro, a gente vai ter disponível a nossa linha de perfumaria, que por sinal é um frasco mais bonito que o outro, né? Então a gente tem uma linha de perfumaria própria da empresa, que vai ser disponibilizada em dezembro. E em janeiro, a previsão é que a gente tenha já o catálogo quase que completo, tá? Então é a programação da empresa. Então, quando a gente fizer a nossa primeira compra, a gente vai incluir no carrinho o kit de boas-vindas e a gente vai ter essa opção, ou comprar o kit fechado com mais desconto, ou a gente faz um pedido de livre escolha, tá? De 75 pontos para participar do plano de carreira, tá? Vamos passar para a próxima tela. Outra coisa interessante, a empresa, ela tem um programa de boas-vindas. Eu não sei se exatamente vai ser essa pontuação e os produtos pode variar também, né? Porque a gente não sabe nos produtos que a gente vai iniciar exatamente quais nutracêuticos, se ela vai dar esses produtos de brinde também, não sei. Mas ela faz sempre em todos os países esse programa de boas-vindas, tá? Como funciona esse programa, que é importante saber, tá? Uma vez que eu dei start, tá? Eu comprei o kit. Eu comprei o kit de boas-vindas, eu não dei start nesse programa aqui, tá? Eu comprei o kit de boas-vindas. Aí eu quero dar start nesse programa para poder ganhar esses prêmios. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir 70 pontos, tá? Então, no meu primeiro pedido, eu tenho que incluir junto 70 pontos. Aí, eu já vou ganhar de brinde um produto, tá? Que eu não sei qual, ainda não foi definido. No outro mês, eu tenho a obrigação de fazer 80 pontos. Tá, Simone, se eu não fizer 80 pontos no segundo mês, eu quebrei o programa. Esse programa aqui, ele é consecutivo, tá? Uma vez que eu interrompi, já era. E ele é só no início. É só quando eu dei start na empresa, tá? Então, isso é importante saber. E vale muito a pena, né? Claro que eu não sei quais os produtos, mas vale muito a pena ganhar produto de brinde. Bom, agora, antes de eu iniciar o plano mesmo, eu queria falar algumas coisas muito importantes. Tem pessoas que vão querer esperar ficar tudo pronto para começar a trabalhar, tá? Respeito, mas eu vou dizer que a gente está no melhor momento de começar um trabalho forte. A gente tem experiência, né, da própria linha ascendente que mostrou que fez um trabalho forte e teve um resultado impressionante. Então, a gente tem duas escolhas: ou faz agora e já começa ganhando dinheiro, ou fica observando quando tiver tudo pronto. Outra coisa que eu gosto de falar, às vezes a gente fica pensando, eu vou esperar para ter saber como é que se faz aquele convite irresistível para farmas. E fica esperando, e fica estudando, e não sai do estudo, e nunca pratica, tá?
O feito é melhor do que perfeito. Eu até tive esses dias uma experiência que eu tenho que fazer de novo. Deixa eu tomar um golinho d'água. Eu fui convidada para fazer uma live no Instagram. Eu nunca tinha feito uma live no Instagram. Eu não sabia nem como entrar. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Aí ela me convidou, tipo assim, umas 2 horas antes. Eu disse, ah, eu aceito. E fui. Foi uma vergonha, mas eu fiz. O importante é que eu fiz. Então, o feito é o melhor do que o perfeito. Se a gente vai esperar um momento perfeito, a gente não faz nunca, tá? Porque não existe um momento perfeito. Outra coisa que eu gosto muito de falar, antes da gente entrar nos cálculos do plano. Gente, isso aqui é um trabalho. Isso aqui é uma construção. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Eu não tenho que entrar olhando o topo e se eu não bater aquele nível, deu, parei, larguei. Vamos falar. é, Isso é o pensamento de muitas pessoas, né? Ah, entra, não bate nada no primeiro mês, já não quero mais fazer. Isso aqui é uma construção, tá? A gente tem que plantar todo dia, vai ter dias que a gente não vai colher nada, mas o importante é a gente fazer a nossa parte todo dia. Outra coisa, o nosso negócio é de empreendedor, tá? Empreendedor. Gente, essa palavra. Qualquer coisa que a gente vai empreender, a gente vai investir, investir, investir e demora para começar a colher. Aqui, a gente já tem a possibilidade de já começar a colher no primeiro mês. Só que, por enquanto, no início, quando a gente está construindo, é normal que o investimento seja maior do que a gente receba, tá? Então, a gente tem que estar muito ciente disso. Mas também é interessante, tá? Falar uma coisa. Tem pessoas que vão entrar para o marketing multinível e vão querer um fixo. Eu quero receber aquele fixo. Aqui não é fixo. Aqui é totalmente variável. Aqui vai depender de quanto eu plantar, de quantos planos eu mostrar, para quantas pessoas eu mostrar essa oportunidade, convidar para as reuniões. Vai depender da minha produção. Só que tem uma coisa muito boa aqui, que eu vou falar que quando eu vi isso, eu nunca mais larguei esse tipo de negócio. A palavra ilimitado. Eu odeio ser limitada a alguma coisa, tá? Eu odeio. Eu tinha pavor de trabalhar no mercado tradicional. Eu trabalhava no RH, eu tinha acesso à folha de pagamento de todo mundo e eu via que o meu ganho era limitado. Era aquilo que eu ganhava por mais que eu me esforçasse. Eu até chegava a ser elogiada como a melhor funcionária, mas era isso. Não saía disso. Aqui, quanto mais a gente faz, gente, mais a gente ganha. Isso é realmente surreal, tá? Quando a gente entende isso. Outra coisa, tem pessoas que perguntam, mas Simone, eu preciso comprar, eu preciso fazer minha ativação? Vamos falar a verdade. A nossa empresa é uma empresa séria, é uma empresa que ela fatura conforme a venda dos produtos. Aqui não tem mágica, então é tudo a venda de produto, tá? É claro que eu preciso fazer minha ativação, é claro que as pessoas que eu convidar vão ter que fazer compras, é isso que é empresa, tá? Esse é o meu negócio. E é claro que eu tenho que conhecer os produtos que eu trabalho e substituir na minha casa por os produtos da minha empresa, tá? Outra coisa, escuta o que eu estou falando para vocês aqui, e vocês podem escutar esse vídeo depois que vai ficar gravado. E presta muita atenção no que eu vou falar. Eu, Simone, amo matemática, amo números. Me formei em ciências contábeis, nunca exerci a profissão, mas porque eu adoro cálculo. Então, eu tenho um entendimento do plano, eu vou dizer, pela experiência, por gostar de números, mais fácil do que, às vezes, algumas pessoas. Mas presta atenção no que eu vou falar. Não precisa entender nada do plano para ganhar dinheiro. Não precisa entender nada do plano para ganhar dinheiro. Que isso fique bem claro, tá? Outra coisa, você não está sozinho nesse negócio. Vai estar sempre o teu patrocinador junto.
A pessoa que te convidou para esse treinamento vai estar sempre junto. Nós somos uma família que um vai ajudar o outro. Hoje eu vi até, foi ontem, eu acho que alguém perguntou no grupo ali, e alguém perguntou assim: ah, eu vou olhar uma reunião depois gravada e minhas dúvidas. O meu patrocinador, eu perguntei, ele não soube responder. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi no marketing multinível é o seguinte, tá? Eu perguntei para o meu patrocinador o que que meu patrocinador faz. Ele pergunta para o patrocinador dele, que pergunta para o patrocinador dele, e assim vai indo. Alguém vai responder, entendeu? Alguém vai saber. Mas é assim, é, nós temos que ter uma hierarquia, tá? Por quê? Porque a gente tem que respeitar. Eu vou falar para vocês. Desde que eu conheci o marketing multinível, eu sempre respeitei muito, às vezes a gente não dá importância sobre isso, tá? Por quê? Porque a gente não pode fazer para os outros o que a gente não gostaria que fizessem para a gente, tá? E a gente sabe que a pessoa tem que se direcionar ao seu patrocinador, porque ele tem, se ele quer ser um líder, ele vai ter que aprender, tá? E a gente, nem que a gente aprenda tudo ao mesmo tempo, entendeu? Um vai perguntando pro outro, vai perguntando pro outro, vai chegar e alguém vai saber. Aí todo mundo acaba sabendo, porque a dúvida foi indo, né? Então isso é importante, tá? A gente respeitar. Outra coisa, gente, que eu quero falar do nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de grupo muito focado, muito. O nosso vai ser assim. Vocês estão vendo que o nosso grupo está crescendo. A gente está no início dessa jornada e a gente já tem mais de 200 no grupo ali. Daqui a pouco tem 300, daqui a pouco tem 400, daqui a pouco 1.000, né? Que é a capacidade máxima. A gente já abriu outro grupo. É importante que a gente tenha uma disciplina, ou seja, não é para ficar postando tudo quanto é vídeo que a gente vê por aí, assuntos que não são específicos da Pharmacy, tá? Porque a gente tem que ser, a gente já tem muita coisa da Pharmacy para postar ali, e aí acaba muita gente saindo, né? Então a gente vai procurar sempre, todos os administradores do nosso grupo e eles vão ver alguma coisa que não é de acordo com o que é as regras do grupo e ele vai excluir, tá? Ele vai excluindo, ele vai apagar, tá? E aí, qual é a maneira que a gente trabalha também? Que eu quero deixar claro. A gente chama a pessoa, se a pessoa botou alguma coisa de uma outra empresa, alguma coisa que não é o ideal do grupo, ou enfim, qualquer outra coisa, a gente chama a pessoa no particular, apaga, primeiro a gente apaga do grupo, né? Aí a gente chama a pessoa no particular, dá um aviso, né? Se a pessoa continuar fazendo, a gente exclui do grupo, tá? Assim é também com chamar as pessoas no privado para mostrar outro negócio, enfim, tá? A gente tem que ter uma ética de trabalho. Bom, uma outra coisa que eu queria falar, gente, a nossa empresa é global, tá? Ou seja, não é somente no Brasil. A partir da hora que eu tiver meu cadastro aqui, eu posso cadastrar pessoas em qualquer país em que a empresa esteja com o mercado aberto, né? Outra coisa interessante, tá? Digamos que vou citar eu aqui, que moro no Rio Grande do Sul, tá? Aí digamos que eu me mudei lá para a Europa, num país que a empresa está aberto o mercado, tá? E eu simplesmente me transfiro para lá e começo a receber meus bônus lá, tá? Isso é muito legal. A empresa é global, perfeito? Outra coisa que eu queria finalizar essa parte aqui, tá? A empresa é de padrão internacional. A gente não vai ver muitas coisas que a gente vê em empresas que têm um jeitinho brasileiro, que eu chamo, tá? Que a gente não vai ver. A empresa também exige certas burocracias por ser empresa internacional. Provavelmente a gente vai ter que mandar documento, tá? Para fazer o nosso cadastro. Então, queria já deixar todo mundo ciente. Ninguém me falou ainda, mas quase todas as empresas que têm um padrão internacional têm que mandar documentação, tá? E a gente está iniciando numa empresa, gente, que eu quero deixar muito claro, que já é um sucesso, tá? A gente não está fazendo uma aposta aqui. A empresa, ela está entrando em vários países e está sendo um sucesso absoluto. E se vocês pensarem que na segunda-feira, antes de abrir o cadastro, nós vamos ter uma live com nada mais nada menos que o nosso diretor
e com o nosso CEO, gente. Olha que quanta honra. Pensa, na atenção que o nosso país está tendo, tá? De ser o único país que está tendo pré-marketing e a gente vai ter uma live com o CEO antes da abertura, tá? Então, isso é muito legal. Bom, vamos para o plano agora. Gente, a gente precisa entender, hoje eu vou fazer uma apresentação somente até diretor, tá? Porque como a gente vai ser específico nas coisas que a gente vai falar, posteriormente a gente faz uma de diretor acima, tá? Mas é aquilo, gente. Tá tudo iniciando, então a gente tem que dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A gente tem que subir esses degraus primeiro para depois a gente chegar nos outros, né? Então, nós temos essa escadinha do sucesso. E como ela começa, tá? Ela começa com 200 pontos. Então, a gente tem que entender uma coisa. Antes de 200 pontos, nós não recebemos nada no nosso plano de carreira, tá? O nosso plano de carreira nós somos uma empresa de padrão internacional, né? A Farmácia é uma empresa turca, e ela está entrando no Brasil. Então, ela tem um padrão, tá? E a gente vai ver várias coisas diferentes dos planos das empresas nacionais, que às vezes ganha indicação, vende kit. A Farmácia não tem isso, tá? A Farmácia, o plano começa a ganhar a partir de 200 pontos, tá? E a gente vai entender mais sobre isso. Então, a escadinha é 200, eu vou ganhar 3%. Depois, quando eu completar 400 pontos, eu vou para 6. 600 eu vou para 9. 900 para 12. 1.400 para 15. 2.200, 18. 3.622. E a partir de 5.000 pontos, 25%. Qual é os nomes dessas graduações? Beauty Influencer, tá? Eu sou até chegar ali, que é 5.000 pontos, que eu sou considerado líder virtual, tá? Ela também, a Pharmacy também está ditando uma tendência, né? Com nomes diferentes do que a gente está acostumado, beleza? Bom, vamos para a próxima tela. A próxima tela parece a mesma, né? Mas eu fiz uma média de ganho, tá? De cada nível. Então, eu quero deixar muito claro, 200 pontos, uma média de ganho de R$ 20, R$ 22. Aí a gente vai dizer só isso. Gente, eu volto a falar, porque por que que eu comecei com aquela tela? O plano, ele é uma construção, tá? Eu simplesmente começo a trabalhar no início, eu invisto mais do que eu ganho. E vai chegar num ponto que vai equilibrar e vai chegar num ponto que eu vou começar a ganhar muito mais do que eu tenho que pagar meu aluguel, vamos falar assim, tá? Então, a escadinha começa com 200 pontos, que dá em média R$ 20. Aí eu vou para 400 pontos, R$ 89. Vou lá para 600 pontos, 200, 400, 780, 1.400, 2.900, 4.600. Aí eu chego num patamar de diretor, que dá, em média, R$ 5.000, tá? Então, a diretora já é interessante. Ou, os 18% ali que ganha 1.400 já começou a ficar interessante, é um salário mínimo, né? Então, já começou a ficar interessante. Beleza, tudo tem que ter um início. É isso que a gente tem que saber, tá? A gente não pode atropelar. Claro que pode, a gente pode ir lá direto pro... Mas só que a gente tem que começar a construção, né? Aí, se a gente pensar, mas a Márcia ficou acho que 3 ou 5 meses plantando, 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 divulgando, divulgando sem ganhar nada. Aí ela foi lá para platina, né? Que eu nem vou explicar hoje o que que é para ser platina. Valeu a pena? Valeu. Só que a gente tem que ter um período de plantar, tá? A gente tem que estar muito ciente disso. Bom, vamos para a próxima tela. Bom, então vamos começar a falar do plano em si, tá? Essa tabela eu recomendo vocês imprimirem, anotarem, tá? Se não tem impressora, anota, mas sempre tem ela do teu lado, porque é o nosso plano de carreira, gente. A gente precisa saber, tá? Bom, bônus pessoal. Aqui na Farmácia a gente ganha
uma bonificação pela nossa própria compra, tá? A gente não vê isso normalmente nas empresas, tá? Na Farmácia a gente ganha. Mas, lembrando, qualquer bônus, qualquer percentual que eu for receber é a partir de 200 pontos, tá? Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse bônus pessoal, eu posso fazer essa pontuação somente do que eu comprar no meu VP ou da pontuação da equipe junto, tá? Ou dos dois juntos. Enfim, vamos lá para a próxima tela que eu vou explicar melhor. Ó, nessa tela aqui, eu botei um exemplo, tá? Sozinho. Eu não tenho ninguém, eu não indiquei ninguém. Mas aí eu comecei a comprar no meu volume, no meu código, né? Entrei no meu escritório virtual e fiz uma compra. Fiz outra, fiz outra, fiz outra. Dentro de um mês, eu tive 1.000 pontos, tá? 1.000 pontos de volume pessoal. Eu não tenho equipe. Eu ganho bônus nesse caso? Ganho, tá? Vamos voltar? Vamos olhar ali na tabela. De 900 a 1.399, tá? Eu ganho quanto? 12%, tá? A gente sempre tem que voltar nessa tabela, gente. Como funciona? Tudo que pontuar, né? Todo produto que a gente vai comprando vai pontuar, e toda a pontuação, chegou no final do mês, a empresa vai calcular e eu vou olhar nessa tabela. Ó, eu cheguei no volume do VG, veja o que que é VG, volume de grupo, tá? O volume total. É o volume somado do meu volume pessoal com o volume da minha equipe, tá? É o volume de grupo. Daí eu vou olhar nessa tabela aqui. O volume de grupo ali deu 1.000, né? Que a gente fez o exemplo, acho que é 1.000, tá? Ó, de 900 a 1.399, 12%, tá? Vamos voltar lá. Então, sobre o meu volume pessoal, eu ganho 12%. O que que vai dar em bônus para mim? Mais ou menos R$ 445, tá? Então é isso que eu preciso saber. Eu sempre olho na tabela, vejo o percentual que eu tenho e faço o cálculo. Bom, agora eu posso construir juntamente com a minha equipe. Ou seja, eu tenho uma equipe já, eu somei o que eu comprei dentro de um mês com o que toda a minha equipe comprou dentro de um mês. Vamos fazer o cálculo ali, ó. 100 meu, mais 100 do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, o quinto já fez 500 pontos, né? Deu um total aqui de 1.000 pontos. Só que foi dividido entre a minha pontuação e a pontuação da minha equipe. Eu cheguei nos mesmos 1.000 pontos, tá? Aí, neste caso, o que que eu ganho de volume pessoal? Aquele lá eu fiz sozinha, né? Tava só no meu escritório virtual, então eu calculei o percentual em cima só daquele ali. Aqui eu aí já tem uma coisa diferente que eu vou passar para o outro bônus, mas vamos falar só do volume pessoal aqui, tá? Vamos esquecer os outros cálculos ali. O volume pessoal aqui eu tenho só 100 pontos para ganhar sobre o bônus pessoal, tá? E aí o que que eu faço? Eu vou somar a pontuação de todo, né? Deu 1.000, olho na tabela, 1.000 de VG é 12%. Então, eu ganho sobre o meu volume pessoal 12% também. Só que aqui o meu volume pessoal é 100 pontos. Tá? Então, eu calculo. Aqui, nesse caso, deu 44,56 de bônus, tá? Do meu volume pessoal. E os outros, Simone, que tá ali embaixo, vou explicar na próxima tela agora, tá? Agora, a gente vai falar só do bônus de grupo. Se vocês pararem para olhar, analisar, é a mesma tabela. A tabela é a mesma, que a gente calcula o volume do pessoal e o volume de grupo, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa tabela anotadinha. Bom, agora aqui é um pouco diferente, tá? Aqui a gente tem que parar, calcular, e eu vou voltar para falar para você, gente. Não precisa se apavorar com cálculo, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de matemática. Não precisa fazer esses cálculos. O sistema vai vir tudo calculadinho. Eu apenas estou passando para vocês terem uma noção de como a empresa faz, tá? O bônus de grupo, a empresa vai fazer diferente. Como é que ela vai fazer? A gente vai ter que ver todas as pessoas que a gente colocou direto. Cada pessoa que eu indicar direto, tá? Vamos citar ali. A Cris. A Cris é uma direta minha. Digamos que eu sou a Carol ali.
A Cris é minha indicada, tá? Beleza. A Cris, ela fez com toda a equipe dela somado. Vocês viram que no código dela ela comprou 150 de volume pessoal, né? E a pontuação de toda a equipe da Cris deu 2.000 pontos. Só que eu, neste exemplo aqui, eu tenho 9.300 pontos de grupo, tá? Neste exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho 25% da tabela. Se vocês olharem ali na tabela, a partir de 5.000 pontos, eu ganho 25%. Beleza? Então, sabendo disso, sabendo que eu ganho 25%, eu vou ver que a Cris ali naquele exemplo ganhou 15%. Por quê? Porque a Cris teve 2.000 de VG. O que que eu faço? Olha a tabela. 2.000 de VG, 1.400 a 2.199, ela ganha 15%. A Cris, tá? E eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar a diferença. Eu ganho 25, né? A Cris ganha 15. Eu vou ganhar a diferença. 25 menos 10, menos 15. 25 menos 15 dá 10, dá a diferença, tá? Bom, deixa eu passar para essa tela depois aqui, que vai ficar mais fácil de entender. O que que eu fiz aqui, gente? Eu fiz simulações, tá? A gente tem que ficar calculando para poder entender como funciona. Mas eu vou voltar a falar. Isso aqui tudo o sistema faz automaticamente. Ninguém vai ter que ficar pegando a calculadora e é só para a gente entender o que a gente está ganhando, tá? Vamos citar esse exemplo aqui. O que que eu botei ali? Eu botei que, vamos dizer que é você que está ali, tá? Você fez 200 pontos de volume pessoal. E tem o total somado com a equipe, de 4.500 pontos de volume de grupo, tá? Lembrando, como é que eu chego no volume de grupo? Eu somo tudo que eu comprei, mas toda a minha equipe comprou. Toda a pontuação soma e vai dar o meu total de volume de grupo, tá? Então, nesse caso, eu tenho 4.500 pontos de volume de grupo, tá? Se eu for olhar na tabela, vamos voltar lá? Vamos voltar na tabela. Tabela. 4.500 volume de grupo. Eu tô dentro dos 3.600 a 4.999, tá? Então, eu sei que eu ganho 22%. É assim que eu olho. Eu sempre olho no final do mês, a empresa vai somar toda a pontuação e aí a gente vai saber que percentual a gente tá? Nesse caso aqui, eu tô com 22%. Beleza, vamos voltar para lá. Eu sei que eu ganho 22%. Agora eu tenho que analisar cada caso, tá? Eu tenho que ver sobre o meu volume pessoal. O que que eu tenho de volume pessoal ali? 200 pontos, tá? Então, sobre o meu volume pessoal, eu ganho 22%. Nesse caso aqui, eu ganhei 163,38. Beleza? Esse é fácil de calcular. Agora, a gente vai olhar cada linha que a gente tem. Essa numeração que vai de 1 a 7 é cada direto que eu tenho, tá? E cada desses diretos, ele pode ter construído sozinho ou com uma equipe. Eu não fiz ali o total, eu só sei que o meu primeiro cadastro ali, direto, ele tem 75 pontos, tá? Ele tem 75 pontos. Beleza. O que que eu faço? Eu pego os 22% que eu tenho direito e calculo daqueles 75 pontos ali. Aí, nesse caso ali, deu 61 com 25. Beleza, tá? Agora eu vou para minha equipe número 2, que é meu segundo direto, tá? Vou olhar ali quantos pontos ele tem. Então, a gente tem que ter o entendimento que cada direto, tá? Cada direto que a gente tem, ele pode ter muitas pessoas, mas ele é uma linha, e tudo que somar na linha dele é o que eu vou calcular aqui, tá? Então, a linha do meu segundo direto tem 1.100 pontos. 1.100 pontos. Eu tenho 22%. Daí, o que que eu faço? Volto lá. Cadê a tabela? 1.100 pontos. Vamos procurar ali. De 900 a 1.399 dá 12%. Vamos lá. Beleza, eu tô no meu segundo direto, né? Então ele ganha 12% e eu 22%. 22 menos 12
10%. Então, eu sei que sobre esse volume de 1.100 dele, eu vou ganhar 10%, tá? É assim que é feito o cálculo. Bom, deu quanto ali nesse caso? Deu R$ 408. Eu ganho da equipe dele. Pronto, agora vamos para o terceiro. O meu terceiro direto, ele tem 2.125 pontos, tá? Somados com a equipe dele. Beleza, 2.125 pontos. Aqui que eu faço? Corre lá para a tabela. 2.125 pontos. De 1.400 a 2.199, 15%. Então, ele tem direito a 15%. Vamos voltar para lá. E eu tenho o quê? Eu tenho 22%. 22 menos 15%, nesse caso, deu 7%. Então, sobre a equipe desse meu número 3, né, meu terceiro direto, eu ganho 7%. Sobre o quê? Sobre a total da pontuação dele. Ó, 2.125 e tiro 7%. Vai dar 552,44. Beleza? Vamos olhar o quarto. E assim a gente vai indo, gente, tá? Assim a gente vai indo. Nesse meu quarto, tá? Ele tem só 100 pontos. E eu ganho os 22% dele. Por quê? Vamos lá olhar a tabela? Vocês lembram? Se ele tem 100 pontos, ele não ganha nada. Se ele não ganha nada, eu ganho meu bônus integral. Eu ganho os meus 22% sobre a pontuação dele. Sempre assim, tá? Eu vou ganhar a diferença, porque é justo, gente. A empresa paga 25% desse bônus. Ou vai ser eu que vou ganhar esse percentual, ou vai ser alguém da minha equipe que vai ganhar e eu ganho a diferença, tá? Assim que vai funcionar. Vamos pro bônus do lado ali. O bônus do lado ali, você isso aqui pro número 2, tá? Vamos para aquele exemplo. Eu tenho 75 pontos de VP nesse caso e 2.100 de VG, tá? Nesse caso, eu faço a mesma coisa. Eu sempre vou indo caso a caso. Eu somei toda a pontuação que teve, deu 2.100. 2.100, vou lá para a tabela. 2.100. O que que eu ganho aqui nesse caso? Ó, de 1.400 a 299 eu ganho 15%. Vamos lá. Aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para a gente poder enxergar melhor. Tá. Eu ganho 15% sobre ele, tá? Sobre ele não, sobre o geral, tá? Agora eu vou olhar cada linha, o que é de cada um, eu vou ganhar diferença. Então, cada um faz o seu trabalho, cada um tem o seu percentual, tá? Desse bônus aqui, a empresa paga 25%. Isso que a gente precisa saber. Então, nesse meu primeiro caso ali, meu primeiro direto, ele tem 125 pontos. Se na tabela a gente só ganha a partir de 200 pontos, ele não ganha nada. Então, eu ganho os 15% sobre aquele 125. Já o segundo ali, ele fez 500 pontos. Então, ele já está no primeiro nível de bônus ali, tá? Não, ele já está no segundo nível de bônus. Ó, vamos lá, vamos voltar. Vamos lá para a tabela. 500. Tá aqui, passei da tabela. Ó, 500, ele ganha 6%. Vamos voltar para lá. Ó, 6%, tá? E aí, sobre nesse caso, eu ganho 15. 15 menos 6, eu ganho 9%, tá? Gente, eu não vou citar todos, tá? Que depois vocês podem rever esse vídeo aqui, olhar essa tela aqui, e refletir, tá? O que vocês precisam entender é que nós ganhamos 25% desse bônus aqui. Se eu botei todo mundo, por exemplo, direto e ninguém tem nenhum percentual, eu ganho os 25%, é claro, se eu for diretor. Eu vou ganhando conforme o volume de grupo que eu tenho, tá? É isso que vocês têm que entender. Eu vou ganhando conforme o volume de grupo que eu tenho. E cada linha que eu tiver direta vai ter o volume de grupo dela e vai ter o percentual dela. E eu tenho que ganhar a diferença, tá? Perfeito? Depois a gente vai deixar no final, se vocês tiverem dúvida, a gente volta aqui. Bom, vamos para outra tela aqui. Quero fazer uma tela aqui meio polêmica aqui com vocês. Olha só, dá uma olhada nessa tela aqui. Eu botei um exemplo de não ganhar bônus. Olha que maravilha, tá?
Aí vocês vão ficar até bravo comigo aqui, mas eu vou explicar o porquê. Nesse exemplo aqui, eu fiz 75 pontos, beleza? Somado com todas as pessoas que eu coloquei mais a minha pontuação, eu tenho de volume de grupo 5.675 pontos, tá? O meu primeiro indicado direto tem 100 pontos. O segundo 100, o terceiro 100, o quarto 100 e o meu quinto se empolgou nesse negócio, trabalhou o pré-marketing aqui, já começou com um monte de gente do grupo lá da equipe dele, tá? E ele já, pum, no primeiro mês, 5.200 pontos. E eu fiquei 5.675, só que 5.200 é só dele. Foi um trabalho que ele fez, tá? É isso que eu tenho que pensar. Beleza, vamos lá para a tabela? Ó, eu tenho 5.675 de VG. Que legal. Olha na tabela, 25%. Eu ganho o máximo desse bônus. Olha que maravilha, 25%. Vamos para lá. Beleza. Eu ganho 25%, tá? Aí eu vou calcular agora. Eu vou pegar o meu volume pessoal. Eu fiz 75, né? Pontos do meu volume pessoal. Eu ganho os 25% disso. Maravilha. Deu ali 69,62. Vamos para o meu primeiro direto ali. Ah, ele fez 100 pontos. O que que eu vou ganhar? 25% disso. Maravilha. Ele ali, ó. 92,82. O segundo, 100 pontos. 92,82. Assim eu vou indo. O terceiro, quarto. E o quinto? Ah, esse quinto eu vou ganhar um monte, né? Ah, o cara fez 5.200. 25%? Não deu. Aí eu fico brava e não vou trabalhar mais de raiva. Não, gente, eu tenho que entender, tá? Eu falo para vocês que esse treinamento que eu tô dando, eu quero que só vocês tenham um entendimento geral. Mas assim, o que que aconteceu nesse caso? Por que que eu não ganhei bônus do meu maior líder? Porque ele ganhou os 25%, é justo o trabalho ele que fez, tá? Ah, eu patrocinei ele, beleza? Mas ele foi com muita sede ao pote, tá? Ele trabalhou assim, convidando todo mundo. 5.200 ele fez. E aí, eu não vou ganhar desse bônus, não. E não vou ganhar nada. É isso mesmo, tá? Por quê? Porque eu preciso fazer uma coisa para ganhar sobre a equipe dele. Eu não posso ficar torcendo contra ele, em nenhum momento. A gente tem mais é que ficar feliz se a gente tiver pessoa que está fazendo um excelente trabalho, só que a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Aqui, eu vou citar uma coisa que pode ter gente que não gosta, mas aqui no meu INSS, que não é a gente se encostar. Aqui é um trabalho, lembra que eu falei para vocês? É um trabalho, a gente planta, a gente vai colhendo. Legal, se eu botei uma pessoa que já fez o trabalho bem feito ali dele, já cresceu, ótimo, vou aplaudir, vou ficar feliz e vou trabalhar mais para fazer minha parte também. É isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, somando aqui, para vocês terem uma noção, eu fiquei com 5.675 pontos, mas como eu não ganhei da minha maior linha, eu fiquei em um total de R$ 440 de bônus. Mas eu tenho a solução para vocês não ficarem tristes. Vamos para a próxima tela. Próxima tela. Também tem um cara que se empolgou aqui, tá? O cara se empolgou muito. Mesma coisa, ele fez 5.200 pontos, mas alguma coisa eu ganhei da linha dele. Como? O que que eu fiz? Eu olhei, vi que ele fez um excelente trabalho, até me inspirou e eu resolvi fazer minha parte. O que que é fazer minha parte? Eu tenho uma regra para poder ganhar quando chega dos 25% na tabela e eu começar a ganhar um outro bônus que eu vou falar aqui da frente, eu tenho que ter uma regra. Qual é a regra? Eu tenho que ter uma pontuação lateral, fora a minha pontuação de grupo. Isso eu vou dizer para vocês assim, pela minha experiência, tá? Pontuação lateral é um nome diferente para nós brasileiros, vamos falar assim. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto uma outra empresa falando disso. Mas também não é nada, não é um bicho de sete cabeças, não. É só ter um entendimento, na verdade, começar a trabalhar, tá? Eu tenho que saber que, fora um líder top das galáxias que eu tenho,
Fora a pontuação dele, porque quando ele já começa a fazer o trabalho muito forte, eu tenho que saber que eu tenho que ter minha pontuação lateral. Fora ele, tá? E é isso que eu tenho que entender aqui. Bom, nesse caso aqui, eu tive cinco. ah, eu tive mais, eu que não somei ali o total de pontuação. Deixa eu até somar. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá certo. 5.200 pontos de volume de grupo, tá? Por quê? Porque nesse caso o volume de grupo foi ele que fez, tá? Ele que fez o meu volume de grupo aqui. Então, uma pessoa que fez o meu volume de grupo. Mas, fora esse carinha, eu tenho mais gente, que juntos, somados, deu 1.520 pontos. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ter 1.500 pontos fora esse carinha que trabalha bastante. Isso que eu preciso entender, só isso que eu quero que vocês entendam hoje, tá? Então, sobre todos os outros aqui, porque eu tenho 25% aqui também, tá? Porque eu também já passei de 5.000 pontos na tabela. Então, eu ganhei 25%. Então, sobre todos os outros, eu ganhei 25%. Só que sobre esse carinha, o que que eu ganhei aqui? Eu não ganhei os 25% desse bônus aqui. Porque 25% o cara tem, 25% eu tenho, 25 menos 25, zero. Tá, Simone? Tá mentindo? Tu acabou de dizer que eu ganho dinheiro sobre a equipe dele? Ganho. O que que eu vou ganhar? Liderança. Por que que aqui nesse caso eu ganho liderança? Eu ganho liderança nesse caso porque eu fiz 1.500 pontos fora aquele cara. Então, eu tenho que estar ciente que se eu quiser ganhar mais bônus, eu tenho que entender pontuação lateral, tá? Aí, o que que eu ganhei sobre a equipe dele? 4%. Vamos voltar lá? Ó, eu ganhei 4% nesse caso de 5.200. Deixa eu subir aqui, que aqui também não está aparecendo para mim. Peraí. Não, deixa eu voltar ali. Ó, eu ganhei 772 sobre a equipe dele, tá? Somado, tudo aqui já me deu 2.100. Vocês lembram que no exemplo anterior, que eu não ganhei nada, eu ganhei 440 apenas sobre todo esse volume? Aqui eu já ganhei 2.100. Mas tem uma forma de eu ganhar muito mais, tá? Tem uma forma de eu ganhar muito mais. Esse aqui é um exemplo. Vamos para o próximo? Bom, aqui é o bônus de liderança, tá? Só para vocês terem entendimento. Quando eu tiver alguém que tiver 25% e eu também tenho os 25%, 25 menos 25 dá zero. Eu passo a ganhar bônus de liderança se eu tiver a pontuação lateral, tá? E o bônus de liderança é poderoso. Paga bem pra caramba. A gente ganha de 4 a 8,5%, mas é numa profundidade muito grande aqui, tá? Claro que vai depender do nível que eu for crescendo, vai aumentando os níveis, mas é muito profundo esse bônus aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque esse bônus é muito mais complexo, e esse bônus aqui a gente tem que entender depois de diretor, tá? Beleza. Bônus de avanço de título. Eu bati diretor, né? Bati diretor. Só que, gente, tem mais uma regra que eu preciso saber. Eu vou ganhar todos aqueles bônus, vou, tranquilo, tá? Só que eu sou considerado diretor, nomenclatura, diretor, depois de 3 meses consecutivos que eu performar aquilo, 5.000 pontos de VG, 1.500 pontos de lateral, tá? E aí eu sou considerada diretor na empresa, beleza? E antes, você, se eu não me engano, é gestor o nome, tá? Eu sou um gestor, sou um projeto de diretor, vamos falar assim. Quando eu completar 3 meses consecutivos, a empresa diz: olha, a Silvana agora é a nova diretora da empresa. E o que que ela vai ganhar? Um cheque de 1.000 dólares, 1.000 euros, enfim, mais ou menos 5.000 reais. A gente não sabe o valor exato, tá? Isso aqui é uma estimativa. 5.000 reais, exatamente. Então, a Silvana bateu o diretor. Além daqueles bônus que eu já falei que ela ganhou no mês, ela vai ganhar no terceiro mês esse valor. Ah, é uma única vez? Sim, mas é um bônus de respeito. Vamos falar assim.
né? É um bônus de botar no quadro, gente, isso daqui, tá? Olha, tem gente que nem dorme olhando para esses bônus aqui, é maravilhoso, tá? Mas hoje não é o intuito a gente ficar focando nele. Vamos para o próximo. Bom, o que que eu entendi com toda essa história que eu falei aqui? Eu entendi que eu tenho que cuidar dos meus pontos laterais. O nosso plano, ele é muito inteligente. Ele, é, a gente tem que cuidar bem da nossa lateralidade e a gente tem que cuidar bem dos nossos líderes. A gente tem que saber equilibrar. Ele é um equilíbrio. Só que a primeira coisa, se você chegasse para mim, Simone, qual é o conselho que tu me dá? A primeira coisa que tu tem que cuidar, primeiro tu tem que cuidar de ti, para depois poder cuidar do restante. Eu sempre aprendi isso. E o que que é cuidar da gente? Fazer a pontuação lateral. Eu tenho que saber que eu tenho que ter aqueles 1.500 pontos laterais. Aí tu vai dizer, tá, Simone, o que que isso aí está dizendo? Isso aqui é complexo que está aqui. Essa frase aqui, para a contagem dos pontos laterais, excluem as linhas de 25%, a maior de 18%, a maior de 22% e soma-se todo o resto. Gente, isso aqui é uma regra difícil de entender, mas eu vou dizer para vocês, não perde tempo tentando entender ela, tá? Não perde tempo tentando entender ela. Eu vou tentar chegar numa maneira mais simples para vocês tentarem entender isso, tá? Porque se tu olhar, tu vai... Ih, embaralhou a cabeça, eu já não sei de mais nada, tá? E não é isso que eu quero que vocês saiam daqui. Eu quero que vocês só tenham um entendimento que existe essa regra, tá? Beleza, vamos para o próxima tela. Bom, então o que que eu preciso saber para chegar a diretor, gestor, né? Porque eu vou ser um gestor, depois de 3 meses eu me torno um diretor e ganho aquele cheque maravilhoso, tá? Eu preciso saber que eu preciso de 5.000 pontos de VG e 1.500 pontos lateral, tá? Vamos transformar em ativos para a gente ter uma noção, já que a gente vai, né, ter uma atividade de 75 pontos, e para quem não sabe o que que é uma atividade, né, é como se nós empreendedores, a gente abre a nossa loja e paga de custo mensal 75 pontos, que dá em torno de R$ 390. É isso, Simone, esse valor? Não sei. Eu estou simplesmente fazendo um parâmetro dentro do que a gente já viu até agora. Pode ser mais, pode ser menos. Só que não é nada oficial, tá? Deixar muito claro. Então, sabendo disso e transformando tudo em 75 pontos, já que é o que a gente precisa para a gente poder participar desse plano de carreira maravilhoso, vamos, vamos aos cálculos agora. O que que a gente faz? A gente pega 5.000, divide por 75. Deu quantos? Ali não dá muito exato, né? Deu 67 ativos, vai dar 5.000 e alguma coisa, 5.025, tá? Eu não sei que um faz um pouco mais, enfim, para dar uma quebra. Mas, enfim, 67 pessoas com 75 pontos, ou seja, 67 pessoas comprando em média R$ 400, eu vou ter o meu VG de 5.025 pontos, beleza? Só que fora isso, eu preciso do meu ponto lateral, que é 20 ativos na média, fazendo uma compra de 75 pontos, tá? Que vai dar os meus 1.500. E já conta com a minha atividade, então eu preciso mais 19, tá? Então é isso que eu preciso entender. Olha, gente, vamos pensar uma coisa, eu quero que vocês reflitam sobre uma coisa, tá? Fazendo o cálculo, eu tendo exatamente isso de estrutura. Só que aqui eu estou falando que todo mundo é meu direto. Digamos que eu tô com 86 diretos, tá? Eu fiz o meu cadastro, eu comprei 75 pontos, tá? E eu botei 86 pessoas diretas. E cada uma comprou 75 pontos. É o exemplo que eu estou dando aqui. Sabe quanto que eu ganho nesse caso? Nesse caso aqui, eu ganho R$ 6.000.
Vocês lembram da diferença? Vamos voltar lá só para vocês lembrarem dos exemplos? Aqui, quando eu já comecei a ganhar o bônus, tá? Eu ganhei 2.183, com uma pontuação bem próxima. Aqui eu ganhei 440, tá? 440, 2.183. E aqui eu ganhei 6.000 reais. Nossa, Simone, que mágica que tu fez. É aqui eu ganhei o percentual sozinho. Eu não tive uma linha que eu passasse a diferença, tá? Do percentual. Foi essa diferença que teve aqui, tá? Mas eu quero finalizar isso explicando uma coisa para vocês. Essa tela aqui eu vou disponibilizar. Todas essas telas aqui, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar para vocês ali, tá? Mas o que que ela diz aqui? É claro que ela diz o seguinte: que se eu botasse todo mundo direto. Simone, eu não entendi coisa nenhuma que tu falou até agora. Não entendi nada. Achei tudo complicado. Beleza. Se tu botasse todo mundo que tu fosse cadastrar direto, o que que tu ganharia? Tu bateria até direto, tu chegaria até o diretor, nesse caso. Vai aumentando a pontuação. Quando te passasse de 5.000, 6.500 pontos, tu ia chegar a diretor, tá? Com 10 diretos, tu já ganha na média ali 250. 30 diretos, 1.500. Tudo eu tô fazendo uma média comprando 75 pontos ali, tá? 50, 3.000. 70, 4.800. Ó. 100, 6.900, tá? Eu só quero que vocês entendam assim. É claro que botando todo mundo direto, o bônus é muito maior e eu não preciso ficar entendendo muito detalhe. Só que eu consigo ir até diretor. Depois de diretor, eu preciso entender que eu tenho pessoas comigo que também querem crescer e ganhar dinheiro e eu também tenho responsabilidade sobre elas. Ou seja, treinar, ajudar, incentivar e construir juntos também, tá? Porque eu vou chegar num patamar aqui que eu vou só chegar até diretor se eu botar todo mundo direto. Se eu não cuidar dos meus filhos, vamos falar assim, ficar botando gente, 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 e as pessoas vão saindo e eu não vou fazer ninguém ganhar dinheiro junto comigo, é isso que vai acontecer, tá? Então a gente tem que entender que aqui é um equilíbrio. Mas qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter minha lateralidade. Eu tenho que ir atrás de pessoas diretas, tá? Depois que eu tiver essa base, eu posso começar a trabalhar forte também desenvolvendo liderança, tá? Na verdade, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Não é depois, nem no meio, é o tempo em todo. A gente tem que estar sempre fazendo a nossa parte e ajudando nossos líderes, tá? Então, a gente tem que fazer junto. Bom, vamos... Eu vou tirar... Vocês querem que eu volte alguma tela? Agora, vocês podem... Deixa eu ver aqui. Vocês podem liberar o som, se vocês quiserem, tá? Quem quiser fazer pergunta, gente, a hora é agora, porque se vocês quiserem que eu volte a uma tela, eu volto. Não sei se ficou complicado o que eu falei, eu tentei facilitar para vocês, mas o plano também, a matemática em si, né, ela não é tão fácil assim, vamos falar a verdade. Ô, amiga, minha Fala, grande líder, Moni, eu tenho uma pergunta. diga. Em relação a cada ponto significa quanto em reais? Tá, perfeito. Essa informação eu não tenho como te dar exato, mas eu vou te dizer o que que eu fiz para calcular aqui, tá? Vamos falar ali, por exemplo, eu estou fazendo assim, ó. Vamos citar lá 200 pontos, que é o início lá de tudo, tá? 200 pontos. O que que é em reais? Eu conversei com alguns líderes e cheguei numa média que eu, Simone, estipulei. Ela pode estar certa, ela pode estar errada, tá? Eu fiz uma média de, peguei 200 e multipliquei por 5,2. Por que que eu cheguei nesse cálculo aqui, tá? Porque, pelo meu entendimento, o kit de entrada, tá? Ele é US$ 25 nos outros países. E para nós ele vai ser R$ 130. Isso fui eu que cheguei nessa dedução, tá?
130 dividido por 25, 5,2. Então, eu estou fazendo aqui 200 pontos vezes 5,2 dá 1.040, tá? Só que, Luiz, o cálculo aqui, ele é um pouco mais complexo, tá? Por isso que eu falo, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque senão a gente vai olhar e vai dizer, nossa, é muito difícil. Na verdade, a gente não precisa saber de todos esses detalhes, mas é para te ter uma noção que vai ser em torno de 1.040, 200 pontos. O meu interesse em saber, e esse detalhe, é para saber quanto que a gente vai investir, né, na manutenção mensal, né? Entendeu? Bom, Para ter uma isso aí é noção de tranquilo. investimento. Isso é tranquilo. 75, nesse meu caso, vezes 5,2, dá uns 390. É o que os líderes estão falando. Vai ficar, na média, uns R$ 400. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas a média, eu acredito que vai ficar nisso. De valor mensal, tá? Só que assim, tudo que eu tô passando aqui não é nada oficial. Eu não tive nenhuma informação do diretor, enfim. Eu apenas estou fazendo os meus cálculos para vocês terem um entendimento, tá? Então, isso que eu queria passar para vocês. Ok, grato aí, Simone. Grato mesmo. Parabéns, tá? Pela apresentação. Alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade para vocês perguntarem. Simone, Fala. com relação a essa estratégia que a gente está aderindo, né, de formar 10 linhas, assim, 10 online, né, 10 linhas diretas. Você pode explicar um pouco dessa estratégia? Claro. Bom, eu posso falar dessa estratégia, tá? Mas a gente tem que pensar uma coisa. Nós podemos fazer essa estratégia, só que a gente tem que cuidar da nossa pontuação lateral, tá? Então, é claro que a partir de 10, ó, vamos falar aqui, ó. A partir de 10, como já está nessa tela, se eu tiver 10 diretos ativos, eu já vou ganhar ali os R$ 250, tá? Ou seja, já me ajudou em muito a minha ativação, tá? Então, Simone, tá ficando quase 400 por mês para comprar em produtos. O que que eu posso fazer para ficar mais fácil para mim? Foca nos 10, já te ajuda com 250. Eu quero ter minha ativação de graça. Vai botando mais. Ou seja, gente, isso aqui é uma construção, tá? A gente falou dos 10 porque assim, eu entrei. O que que eu preciso fazer? Vai em busca de 10. Vai atrás de 10. Para já ficar quase que paga a tua ativação, tá? Só que 10, se eu quiser realmente crescer e ser diretora, eu preciso de mais. Vamos falar quanto que eu preciso ali? Se eu quero focar em ser diretor, eu preciso 1.500, né? Vamos voltar para os 1.500? 1.500 dividido por 75, 20. Então, porque se eu fosse dar um conselho para vocês inicial, vai atrás de 20 diretos ativos. Eu só tenho que botar 20? Não. Carlos, para a gente ter 20 diretos ativos, é só 20 que a gente precisa botar? Oi? Se a gente vai ter 20 ativos, tá? Se eu falar assim para ti, ó, tu precisa de 20 diretos ativos, só precisa cadastrar 20? Não, com certeza que não. Por quê? O que que acontece? Muitos não vão se ativar, né? É, En- Então, é isso que eu falo, tá? Qual é a nossa primeira meta, gente? Tá? Eu achei o plano um pouquinho complicadinho. Vai atrás, vai botando pessoas diretas, vai botando pessoas diretas, botando pessoas diretas. Quando já tiver no mês, tranquilamente, tá? Também não adianta, fez o primeiro mês, o segundo mês não tem essa pontuação. Então, faz uma margem, tá? Maior,
para ficar tranquilo. Mas assim, a gente precisa saber que a nossa primeira missão na Pharmacy é ter 20 diretos ativos. Se para ter 20 diretos ativos a gente precisa de muito mais, a gente vai botando até a gente conseguir ter 20 diretos ativos naturalmente, tá? Só que nesse meio tempo a gente tem compromisso que a gente indica pessoas, a gente tem que ser patrocinador responsável, né? Ajudar, treinar, enfim. Nós somos uma equipe aqui. Essa sala do Zoom, ela está disponível para quantas vezes for necessário a gente fazer uma reunião, tá? Para todos, serve para todos vocês. Eu só peço assim, por exemplo, se tem alguém que não é meu direto, tá? Quer fazer uma reunião comigo? Estou sempre à disposição, não importa a linha que a pessoa esteja, tá? Se é direto, se é segundo, se é terceiro, se é quarto, não importa. Só que assim, chama o seu patrocinador e a gente faz a reunião junto, tá? Lembra que eu falei no início? Hierarquia, disciplina, respeitar a liderança, respeitar patrocinador. Eu estou à disposição de todos vocês, tá? Porque assim, de verdade, o meu tempo está dedicado para ajudar a minha equipe. Alguma dúvida que vocês tenham mais? Podem falar, gente, pode falar. E ó, uma coisa que eu falo para vocês, não existe pergunta boba, tá? Às vezes a gente pensa, eu não vou perguntar aquilo, não importa, não importa. O importante é a gente tá aprendendo e a gente vai perguntando. Olha, para mim foi muito esclarecedor, tá? Abriu bastante assim a mente, né? E eu acredito que esses treinamentos, né, foi muito útil assim para poder dar né, abrir a mente assim. Eu estou muito satisfeito com o treinamento de hoje, tá? Obrigada. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar, gente. Fique à vontade aí. Deixa eu E tirar. a gente precisa falar com muita gente, né? Quem tá falando Você, primeiro para poder só ouvir aqui? Silvana. Tá, é porque eu saí, eu não tava te enxergando mais, agora que eu tô. Fala, amor. A gente precisa apresentar o plano, falar com muita gente por dia, né? Umas 10 pessoas por dia, mais ou menos, 30 pessoas. Você acha assim, quantas pessoas? Eu vi ontem a live, mas eu preciso saber de novo. Silvana, na verdade, isso não tem um número, tá? O que tem é o seguinte, que a gente tem que pensar que todo dia a gente tem que fazer a nossa parte. O legal Sim. seria tu botar uma meta pessoal, tá? Tu sabe da tua rotina, o tempo que tu tem. Põe uma meta pessoal, de brincadeira, começa ali. Hoje eu preciso, todo dia no mínimo 3. Aí tá ficando naturalmente, todo dia no mínimo 5. Tá ficando naturalmente, tá entrando, vai encaixando. O que eu gosto de falar é que não pode ser nada forçado, tá? Não pode ser nada que fique estressante para ti. Por isso que quando eu cito construção, é a ideia de todo dia. Todo dia. O que não dá, vou ficar uma semana sem falar para ninguém e depois eu quero. Por que esse bônus deu só isso? Isso que não pode ser, tá? Então, eu só quero que vocês entendam que é construir e que não fique também estressante, tá? Tenta fazer que fique algo gostoso. Hoje, um multinível para mim é um hobby. Eu vou falar, para mim isso se tornou um hobby. Então, fazer essa reunião para mim é o que eu gosto. Não é chato para mim. Tá entendendo? Então, tenta levar que fique uma coisa assim tranquila. Mas o importante é todo dia tu fazer, tá? E tu vai ver. Aí tu vai ver um dia, ninguém nem. Olha, às vezes a gente manda nem resposta no WhatsApp, não tem. Entendeu? Mas daí tu pensa, pronto, já levei o não de hoje. Agora tem. Outro não, vai contabilizar. Daqui a pouco vai vir o sim. Tu tem que estar sempre em busca do sim. Tu não tem que ficar. E aquele meu amigo disse, não, meu Deus, eu jurava que ele ia entrar, e agora o que que eu faço? Não interessa, ele não estava no tempo dele, tá tudo certo. Entendeu?
ele não estava no momento de enxergar essa oportunidade. De repente, aquele amigo que te disse não, tu começou firme, tu não se abalou pelo não dele. E tu tá mostrando todo dia, todo dia, todo dia. Aí tu teve sim e tu começou a ganhar dinheiro. Aí aquele teu amigo disse, olha, eu tô só olhando a Silvana ali aquele dia e disse não. Não é que ela tá fazendo, tá ganhando dinheiro? Ô, Silvana, me fala de novo daquele negócio. É assim que funciona. É assim, tá? O importante é tu aprender a conviver com os não, sem se abalar, não é nada pessoal. Eu, às vezes, eu faço uns convites que eu já sei que, tipo assim, ó, sabe aquela coisa que tu já pensa, vai, isso é impossível. Aí eu falo pro meu marido, eu vou convidar o fulano. Ele, o quê? Tu tá louca? Eu disse, vou convidar o fulano. E aí eu falo, e aí ele pergunta, e aí? Nem me respondeu, e dou risada. E dou risada. Tu tem que chegar nesse patamar, entendeu? Que não te abala. Não te abala se a pessoa te ignorou. Por quê? Porque tu sabe que tu vai crescer sem aquela pessoa. Porque tá aqui, Isso. ó, o sucesso tá aqui. É tu que vai fazer o teu sucesso. Não é aquele não daquela pessoa. E aquela pessoa vai vir contigo, porque vai ver o teu, que nem a, a nossa líder ali, a Lê Fernandes, aquele cheque, se vocês olharem ali, ela estampa aquele cheque. Por quê, gente? Porque ela não se abalava. Os não. E hoje, com aquele cheque que ela mostra ali, um monte de gente. Ô, Ale, me fala daquele negócio que tu me mostrou no início lá e eu. Ela, bah, é, deixa eu ver se eu tenho horário para conversar contigo. Eu tô brincando, né? Mas eu digo, gente, mas é verdade, tá? A gente tem que levar naturalmente. Isso aqui é um trabalho, é um trabalho. Não é nada Sim. pessoal. Uhum. Só que vale muito a pena. O plantar todo dia vale muito a pena. Hoje, uma pessoa me perguntou, Simone, se tu fosse mandar rapidamente, às vezes, alguma coisa, né, para alguém. Gente, a partir da hora que eu vi aquele vídeo da nossa fábrica, eu penso, quem tem coragem de dizer não para essa empresa? Aquele vídeo, aquele vídeo da Farmacite. Pensa, quantas empresas tu conhece que tem uma estrutura dessa? Quem não quer estar numa empresa de sucesso? Então, a gente mostra, a pessoa não quer, tá tudo certo. Sempre tá tudo certo. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, gente, deixa eu até ver quanto tempo a gente já ficou. Até que não ficou muito, né? Até que foi indo naturalmente. Mas alguma dúvida que vocês tenham? Tranquilo? Semana que vem vamos marcar outro treinamento, tá? Depois a gente vai ver o que que. Agora não dá pra gente falar em produto, né? Infelizmente, porque a gente precisa ver nosso catálogo, os produtos que a gente vai iniciar, tudo direitinho, né? Então, para começar a falar de produtos, então, agora mesmo os nossos treinamentos vão ser mais voltados para o negócio mesmo. A gente já teve um treinamento de convite, que foi muito legal, né? Com a nossa linha ascendente. E, e vamos fazer esse negócio acontecer, gente. A empresa já é um sucesso. É só nós agora que a gente tem que fazer um sucesso para nós, pessoalmente. Porque ela veio realmente para conquistar o Brasil. Hoje eu estava parada pensando e olhando uma empresa que eu não vou citar nome aqui, mas que quando ela entrou no Brasil, eu olhei e disse: não, essa empresa não vai dar certo. Eu fiquei olhando e hoje eu vi gente ganhando muito dinheiro nela. E eu penso, pensa o que que vai ser a Pharmacy, que já está começando essa loucura toda. Pensa o que que vai ser a Pharmacy. Só que esta eu vou estar desde o início, essa eu vou fazer acontecer, eu não vou ficar observando, porque isso é uma decisão da gente, tá? Então, o que eu quero realmente que vocês decidam, porque esse plano que eu mostrei para vocês não precisa nem saber. É só todo dia plantar um pouquinho. E se conectar nas reuniões é importante. Tá bom, gente? Gratidão pela presença de todos vocês, tá? Obrigada, sexta-feira. Eu sei que é cansativo ficar assistindo uma reunião, ainda mais de número, né? Na sexta-feira. Mas
vocês estão dedicando o tempo de vocês, do aprendizado, do negócio da vida de vocês, tá? E não foi um tempo em vão. Gratidão a todos. Até a próxima semana. Um abraço, fiquem com Deus. Ó,